sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O convidado deste programa é Sérgio Ruben Lourosa Alves, professor de História, História da Arte, Geografia e Cidadania e Desenvolvimento. Teve formação e experiência artística em música, teatro e dança também. Acaba por trazer essa influência, como vamos ver, para as suas práticas educacionais, motivação e trabalho em sala de aula. Fez parte de bandas icónicas como os Onda Choque, que muita gente ainda se deve lembrar. Fez conservatório e ainda hoje mantém uma carreira artística. Nas escolas por onde passou, fundou clubes de teatro, teatro musical. Teatro musical. E vamos também conhecer um projeto que levou a ser nomeado para Global Teacher Prize Portugal. Obrigado, Sérgio, pelo por ter convite. aceitado o nosso convite. O que é que leva um cantor a querer ser professor? É a certeza de que vai ter sempre público? Por acaso nunca tinha pensado a pergunta nesse sentido, mas sim, eu encaro o facto de ser professor e o facto de dar aulas como o meu público mais exigente. Ou seja, é aquele público que sabe quando eu estou mais cansado, mais triste, mais aborrecido. Vê hoje, eu não gosto daquela camisa. É o público mais crítico que eu tenho. Mas eu acho que o facto de ser cantor e o facto de ser professor, esta parte da comunicação. Eu sabia que faria qualquer coisa que me ligasse à parte humana, à parte de estar com pessoas e de falar com pessoas. Não sabia se iria, por exemplo, para outra área mais da ciência da comunicação, mas seria com o público, seria a trabalhar com alguém. Era incapaz de estar numa secretária o dia todo à frente de um computador a trabalhar. Isso é... E esses elementos de estar em palco, a expressividade, a comunicação, tudo isso que veio da música e dos palcos, ajudam-no como... Sim, ajuda imenso. Aliás, eu acho que nós professores estamos constantemente a improvisar, como eu costumo dizer. Eu acho que há planos de aula, há toda aquela parte prática, mas nunca ninguém acaba por fazer exatamente aquele plano de aula que tem ou exatamente aquilo que tinha pensado. O público é sempre diferente, o público pode ter exigências que outros não têm e acho que nós estamos constantemente a improvisar e ajuda muito estas técnicas, às vezes, de teatro e de música que me fazem realmente, às vezes, sair de situações um bocadinho até periclitantes para conseguir resolver. Sim, utilizo muitas técnicas. Sim, e numa conversa que tivemos também com um convidado, ele chamou a atenção que muitas vezes os imprevistos ajudam ainda a captar melhor a atenção dos alunos e a gerar momentos de interesse dentro da sala. Sim, eu acho que são esses triggers, essas pequenas infortúnios ou percalços que depois até acabam por dar uma dinâmica muito boa à sala de aula. Temos é que saber pegar nisso e transformar de uma forma educativa, inteligível, para que fique ali como um ponto alto da aula. É o que depois normalmente os alunos se recordam. E eu imagino um cantor ou alguém que vem da área musical, da área de teatro, com todo o entusiasmo que a profissão, que a gente associa à profissão, vem dar aulas. Não houve um primeiro choque quando começa a trabalhar numa escola, um choque emocional Eu acho que eu percebo a questão e se calhar percebo essa parte do choque, mas lá está, não houve aqueles momentos em que estou nestas primeiras aulas, não estou a conseguir captar a atenção dos alunos, não estou a conseguir trazer para aqui aquelas dinâmicas. Não houve esse momento, esse período de aprendizagem? Aliás, houve muita insegurança no início e, por cima, eu comecei a dar aulas sem ter a parte das pedagógicas feitas. Eu fui lançado aos lobos, como eu costumo dizer, por cima, logo com o secundário, logo com níveis de exame, e eu próprio disse, será que eu estou a dar isto bem? Será que eu estou a fazer isto bem? Mas eu acho que os alunos são, efetivamente, são a nossa, digamos, matéria-prima, é neles que nós temos que nos focar e no feedback que eles nos dão. É importante um professor dar imenso feedback aos alunos, estar constantemente a acompanhar o processo, mas nós também temos que saber ouvir os alunos. Okay? E eu sempre me coloquei muito ao nível deles. E nesse início, vejamos, eu tinha uma turma com 18 anos e eu tinha 23. Ou seja, eu conseguia de forma muito fácil chegar ao nível deles e consegui perceber, professor, isto não resulta, isto resulta. Eles próprios foram, que eu digo, estas primeiras turmas para mim foram, ainda hoje, foram os meus orientadores de estágio, foram os meus orientadores de profissão. E algumas técnicas, ou algumas experiências que vivo com eles, mantive ao longo de todos os anos que faço, porque se resulta naquela altura, terá que resultar sempre. Claro, como eu disse há bocado, com diferentes dinâmicas de turma para turma, mas foram eles. Mas havia essa relação
de estou a aprender convosco e eles darem sugestão. Agora estou a tratar por, Sim, tratar claro, por tu, sim, claro, mais sim, fácil. sim. Às vezes vou saltando de um lado para o Sim. outro. Mas de te darem sugestões para melhorar o teu trabalho, tu pedias-lhes isso ou mantinhas? Eu acho que alguns professores às vezes colocam-se num pedestal que não devem estar. Se nos colocarmos ao nível deles, sem nunca, claro, perder o distanciamento Sim. ou o respeito, digamos assim, que é uma figura de autoridade e uma figura que está ali a tocar, nós só temos a aprender com eles, eles connosco. Ou seja, uma coisa que me faz ser professor é que eu sei sempre o que está na moda, como é que as coisas, não sei o quê. Ou seja, este tipo de know-how, ou este tipo de conhecimento das vivências deles é muito importante para que o nosso curso também não fique desadequado do que está a ser vivido pelaquela geração. Ou seja, eu acho que eu quero me tornar um professor que é intergeracional, ou seja, que vai sempre estar adaptado à geração de hoje em dia. Hoje em dia aplica é mano. Eles estavam todos por mano. No meu tempo era bacano, ou seja, este tipo de coisas que nós, se o tratarmos com o mesmo discurso, com a mesma forma de estar, eles vão nos sentir mais próximos. E não nos colocam naquele pedestal onde nós nem sequer temos que estar. E não tens problema mesmo hoje de te expor neste sentido de olha, estou a fazer isto, se calhar não fiz tão bem, e eles continuarem-te a dar essas dicas para melhorares, ou já também não necessitarás da mesma forma que no início? Não, depende das turmas. Há turmas em que tu podes, efetivamente, ter essa abertura, percebes que já criaste uma relação quase, não é de amizade, mas que há mesmo um companheirismo, há uma troca. Há turmas em que tu não podes sequer abrir essa porta, tens que fechar a porta e tens que manter nessa postura. Mas normalmente são raras as exceções onde eu faço essa abertura. E essa abertura quase pedagógica de ambas as partes faz com que, claro que eles depois contam que namoram com aquilo, fazem aquilo coisa, ou seja, acaba. A sala de aula passa a ser não só um espaço de ensinar história, geografia, etc., mas também um espaço onde eles crescem como pessoas, crescem como indivíduos. Eu digo-lhes sempre, eu estou aqui a ensinar história, mas eu também estou aqui a ensinar vocês serem um cidadão ativo na sociedade, com valores e com princípios e que saibam estar, efetivamente. Já vamos falar um bocadinho das aulas, que já conversamos um pouco sobre isso. Mas como é isto de saltar de escola em escola? Difícil. Tem sido a tua vida? Difícil. Aliás, eu sou um rapaz educado por uma cabeleireira e por um eletromecânico, como eu costumo dizer. Sempre tive em escolas públicas, desde a pré-primária até à faculdade, e sempre senti aquela coisa de... A melhor forma de eu agradecer a excelentes professores que tive é ser um excelente professor também. Ou seja, agradecer... Como é que eu posso agradecer ao ensino público, digamos assim, aquilo que me tornou? É também ser parte integrante dele. E nos primeiros tempos que isto ser professor estava tão cheio, estava tão... que só o privado é que... Mas foi professor do privado, eu vestia camisola, aliás, vestíamos farda, os professores vestiam farda, vestia farda do privado, levei o nome do colégio muito longe, gostei imenso, não apagava nada. Aliás, é uma ótima escola, porque dá-te uma endurance, dá-te um volume de trabalho muito agressivo, que depois daquilo, qualquer coisa acaba a ser mais fácil. Mas, agora, andar a saltar de escola em escola é difícil, mas para mim tem sido... Eu sou um positivista. Acabo por... Apesar de ser difícil, encaro do género... Ok, aqui quais as influências que eu posso... de cada escola, de cada direção, de cada política educativa que cada agrupamento de escola tem, o que é que eu posso fazer isso até para a minha prática de ensino? Será que, é que estamos a dizer há bocado, será que aquele modelo, aquela estratégia que eu usava no colégio, será que também resulta nesta escola aqui? Ou seja, e chegamos a uma constatação que sim. Ou seja, os miúdos do colégio ou privado, ou os miúdos de uma escola TAPE, onde eu já tive, de inserção social, não são assim tão diferentes uns dos outros. São de contextos completamente diferentes, mas as necessidades, as carências, as dúvidas que têm são tão parecidas. Ou seja... É interessante essa visão. Aquilo que me disseste, que dos professores que estão sempre numa escola, às vezes estão dentro de uma bolha. Sim. E tu, ao teres essa visão transversal, acabas por conhecer mais... Sim, depois há muito aquele discurso, e passei em algumas escolas que isso aconteceu, nós sempre fizemos assim. Esta frase para mim é, nós sempre fizemos assim, é meio caminho andado para uma apatia, para uma inércia total. E mesmo que eu chegava, eu sei que sou muito enérgico e que sou um positivista e trago sempre muitos projetos e quero fazer coisas diferentes. Mas barrarem um professor que até quer dar um input novo, quer dar uma ideia nova, nós sempre fizemos assim, não fazes isso dá muito trabalho. Para mim foi assim... Eu sei. Mas tive outras escolas onde eu disse, olha, tenho este projeto,
olha, formula o projeto, vai pedagógico, fazemos isto. Ou seja, tive as duas coisas. Passei por escolas onde as portas, a priori, nem sequer me deixaram, foram fechadas. E tive outros lugares, não, olha, bora, faz, concretiza, isso é só bom para os alunos e para nós. Para nós, e no e-schooling, que lidamos muito com essa questão da gestão da informação, do acesso à informação, um professor que salta de escola em escola, de cada vez que vai conhecer novas turmas, novos alunos, o esforço que tem que fazer para conhecer um aluno é tremendo. Tanto mais que os outros professores que lá estão não têm muitos meios de partilhar, a não ser orais e alguns registros. Sim. Isso é complicado. Isso que é quando estás a conhecê-los melhor, Sim. vou para outra... Sim. Isso é o que me custa mais. Ou seja, tu vais com esta energia toda, implementas o projeto, tens o projeto até a crescer e depois quando... E em cima de 9 meses, ou seja, realmente já está cá fora, está espetacular e tu deixas lá a criança para a adoção. Ou seja, sentes-te... Eu sinto quase um pai que todos os anos deixa uma criança para a adoção nessa escola, mas também me deixa uma certeza de que, pelo menos durante aquele ano, aqueles alunos fizeram uma coisa diferente. Se calhar durante aquele ano já deixei lá alguma semente para alguns colegas meus que terem pegar no projeto. E tive experiência agora nesta última escola. Houve logo colegas que disseram, não, olha Sérgio, mesmo depois de ir embora, eu gostei tanto de fazer isto que eu vou continuar. Isso para mim é deixar fala-se muito da pegada verde, uma pegada educacional, pronto, digamos assim. Numa determinada escola, num grupo. E acho que há professores, permite-me que há pessoas que gostam de passar pelos pingos da chuva. São dos contratados. Vou lá fazer o teu trabalho. Não te canses, és contratado, não precisas... não fazes isso. Eu assim, mas não me canso, não faço isso. Não, eu nunca fui pessoa não, lá está, não ponho em cima de palanques, nem me ponho à frente para levar as balas. Mas nunca fui professor de passar pelos pingos da chuva. Eu gosto de marcar Qual foi a situação mais difícil que tiveste numa escola que te impedisse de fazer um projeto ou que te dificultasse tanto que te tivesse desanimado? João Paulo desanimou-me tanto que perdi 2 anos para a vinculação, para no Martravão e mudei de escola. Perdi 2 anos da minha vida. Foi de tal forma que eu, como provas, ou seja, o projeto é outorgado pelo ISEG, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, ou seja, uma universidade pública, conhecidíssima. Está aqui alguns exemplos que já fiz em outra escola. Reparem, foi proveitoso, houve este feedback. Não quiseram ver nem o enquadramento teórico que havia do projeto, nem sequer os resultados positivos que o projeto tinha. E essa resistência vinha dos colegas, da direção? Da direção e dos colegas. Da direção dos colegas. Claro que depois nós, em sala, o professor, na sua sala de aula, é reinante. Mais difícil que no privado. No privado, mesmo dentro da sala, nós estamos, muitas vezes, em coerção de todas as regras e as condutas que no público sinto mais livre, sinto um professor que posso ser mais eu. Mas, neste sentido depois de querer fazer realmente alguma coisa diferente, há escolas que, foi como eu disse há bocado, já temos projetos suficientes, ou fazes os nossos projetos ou não fazes, e não vais por aí que isso dá muito trabalho. Nós sempre fizemos assim. A pior frase é, nós sempre fizemos assim. E cada vez que alguém me diz isso, ok, fizemos assim, vamos tentar uma coisa, vamos tentar de maneira diferente. Olha, vem uma pessoa com um know-how diferente, vem com nova abordagem, vamos tentar fazer diferente, não há nenhum problema nisso. Se não resultar, eu sou a primeira pessoa depois também a dizer a assumir. Mas custou muito. O Sérgio é um professor fora da box, não é? Sim. E também tínhamos já trocado essa ideia, mas não encaixa na imagem tradicional de um professor de História. Logo numa pessoa de História. Mas é normal que essa resistência... Não é normal, mas consigo imaginar essa resistência por parte de grupos um pouco mais conservadores. E por parte de alunos e pais, quando queres dinamizar novas atividades, nunca tiveste? Sentiste muito mais adesão? Sim, os alunos, quando veem que é uma coisa que não dá muito trabalho, que é uma coisa que até pode ser divertida, que vai contribuir para o currículo deles, vai contribuir para as aprendizagens deles, mas sobretudo também para saber os conteúdos, mas para saber outras coisas, eles embarcam. Okay? Eles são o nosso principal juiz, nesse sentido, se vale a pena ou não fazer as coisas. Os pais também dizem, olha, ainda bem que há uma pessoa que pede uma coisa diferente, ou seja, ainda bem que traz outras dinâmicas. Sim, ou seja,
para não ser também ser um ramo-ramo, ou seja, não ser sempre a mesma tónica. E acho que eu próprio, às vezes, eu penso que este projeto os projetos que eu tenho daqui a 3, 4 anos, já tem outra dinâmica totalmente diferente, ou seja, eu não vejo agora, isto resultou muito bem desta forma, então vou manter esta caixinha assim, lá está. Assim, não, esta caixa pode extrapolar para outro tipo de forma, para outro tipo de coisas. E muitas vezes são os alunos, a dar-me esses inputs. Porque, por exemplo, num destes trabalhos, assim, fazem um PowerPoint, porquê é que nós não fazemos um Canva? E eu, o que é um Canva? A professora não sabe o que é o Canva. Assim, não, a professora é isto. E eu, mostraram-me eu, ok, fiquei apaixonado, fiquei coisa, ou seja, esta plataforma é muito gira, foram eles que me mostraram o Canva, não foi um colega, não foi uma formação, foram os alunos que me mostraram o Canva. Ou seja, foram eles que mostraram uma aplicação, são eles que mostram as coisas. Assim, então fazem uma página de Facebook ao professor, Facebook, já ninguém usa Facebook, tem que ser Instagram, assim, ok? Este tipo de coisas. Estás a aprender também. Estou a aprender imenso e faz com que depois o projeto viva alimentado do sangue, não meu, mas eu sou ali um mero, eu sou todo de jogo, são eles que são o pulsar destas... Mas já vamos falar dos dois projetos. Sim. Só para terminar esta componente de aula, tu dizes que usas muito a encenação, o dramatismo, não é? A arte dramática dentro da sala. Sim. Como é que consegues implementar isso? Olha, isto foi também, lá está, começou por uma improvisação de uma turma, das minhas primeiras turmas. Eu estava a dar a Revolução Liberal Portuguesa, depois veio Napoleão, depois não sei o quê, depois o rei vai para o Brasil, depois o Brasil vem, depois o Miguel e o Pedro. Eu estava a olhar para aquilo e não sei o quê. Eu próprio estava a aborrecer com aquilo. Olha para eles assim, não sei quantos, levanta-te. Então a começar, tu és o Dom Pedro, tu és o Dom Miguel, tu és a Carlota, tu não sei o quê, não sei mais. Aqui é o Brasil, aqui é Portugal e aqui é a Ilha Terceira. Ou seja, a Portugal era a minha mesa, o Brasil era a porta da sala, e eu, ali do nada, comecei a contar a história. Ou seja, tu és o rei Dom João VI, vais lá para o Brasil com a tua família. Vão todos. E essa encenação, digamos assim, ensaiamos, e depois eu vou começar a narrar, e vocês só têm que fazer as posições e aquilo que têm que dizer. Pronto. E eu lembro perfeitamente que este tipo de estratégia, ou seja, realmente essa parte da escola portuguesa parece uma novela, não é? Os irmãos um contra o outro e não sei o quê, dava perfeitamente uma novela para a televisão. Mas... ajuda-os a memorizar, quase como mnemónicas, para associar a lugares, a espaços. De uma forma mais memorizar, mais inteligível. E até que um dia faço esta estratégia em quase todas as turmas. Há turmas em que tu não podes abrir essa caixa, se abre essa caixa Acabou. Para esta aula. Mas lembro perfeitamente, depois um aluno estava assim, fez o teste, assim, não sei quantas. Estás a olhar para a porta, estás-te a lembrar daquilo assim, estou a lembrar-me, claro, foi o não sei quantos que era rei, foi para ali, assim, pronto, ou seja, ele não estudou essa parte, mas aquela aula ficou tão vivida, ficou tão na memória que acho que foi mais fácil compreender. Como eu disse, é uma parte chata da matéria, é uma parte com muitos voltos fáceis, etc. E eu olhei para aquilo assim, não, vou fazer aqui uma pequena encenação. Ou, por exemplo, quando estamos a dar também, mais tarde, na Revolução Liberal Portuguesa, quando se fala da Patuleia, da Maria da Fonte, há uma música do Zeca Afonso, que fala das 7 mulheres do Minho, que começam a fazer a revolta no Norte, e depois a revolta passa... Sim. Que foi uma música de intervenção, claro, dos anos 70, não é? E perto do 25 de Abril, mas mostrar-lhes que, reparem, aqui está a primeira, se calhar, música de intervenção que vai remeter a primeira vez que o povo português se revoltou, e reparem, as mulheres é que se revoltaram. Então cantamos essa música na aula. Pronto, porque a parte do Zeca Afonso, que é um excelente, né? Diz que temos que lutar contra os Cabrais, era o Costa Cabral, que era o ministro na altura da Revolução Liberal Portuguesa, e claro que é uma música que não é daquele tempo, mas também já é um documento histórico, já é um artigo histórico, e passa ali portanto, está lá a cantar também, ou a representar, ou a cantar. O objetivo é a aprendizagem, e quando ela é bem sucedida... E depois eu faço a pergunta, imagina, esclareça 3 características sobre a revolta da Maria da Fonte e da Patuleia. E eles, as 7 mulheres de mim, eles decoram, é mais fácil decorar uma música do que decorar... Sim, sim. Então eles decoram, pela música, lembram-se, e as respostas, se fores a ver, é quase os versos da música. Pronto. E está errado. Não, está correto. Não. A aprendizagem Está lá. É o objetivo. Está lá. Vamos falar dos 2 projetos que também nos chamam muita atenção no teu trabalho. Vamos começar por falar de teatro musical. Sim. Como é que isso surgiu? Como é que chegaste ao nome?
Ou pelo menos como é que chegas aos nomes, porque eles vão variando vão variando. de escola para escola. Aquilo que disseste há bocado, mas disseste que como é que é uma pessoa que é cantor ir para uma escola? Eu pensei, ou leva a música comigo, ou leva o teatro comigo, ou estou lixado. Eu pensei, qual é a melhor forma de juntar as duas coisas, se não ter aqui um clube de teatro musical? E também começou pelos alunos. Ou seja, quando eu entrei, houve logo o brinco, eu era cantor, na primeira vez que dei aulas. E foram os miúdos que diziam que nós temos aqui um clube de teatro, mas não gostávamos muito. E na altura estava a passar uma série na televisão, que era a série do Glee, na televisão, em streaming, do Ryan Murphy Camp. Eu amo tudo o que o Ryan Murphy faz na vida, para mim é um dos melhores produtores de televisão norte-americanos. E eu olhava para aquela série do Glee e pensava, isto não é só mais uma série de musicais, isto é uma série de um grupo de miúdos de uma escola, claro, americano, mas que são completamente outcasts, ou seja, são completamente postos de lado. E durante muito tempo, por ser cantor, eu não sei, também fui posto de lado. Queria ali um espaço onde podem ser, onde não importa serem gordos, serem magros, se são brancos, se são pretos, são o que eles quiserem ser, expressam-se como eles quiserem expressar, cantam, representam e dançam aquilo que querem. E eu pensei, este é um espaço de liberdade pura, tão bonito, e acho que... E dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Num espaço onde eles, supostamente, têm regras, etc. Sim. Mas eu queria que dentro daquela bolha, houvesse uma pequena bolha, onde eles pudessem sair da caixa e pudessem extrapolar aquilo tudo que eles são, até na parte mais pessoal. E abrir casting, ou seja, eu nem fiz com aquela... Vou ter para 3 ou 4 alunos, e depois depois fico só a trabalhar com eles. Depois tenho para aí uns 20, não dava para ter tanta gente, e começou a ser por aí. Ou seja, claro que usei sempre muito as festas que a escola tem para depois os apresentar, mas o mais importante é que muitos desses alunos, hoje em dia, continuam a sua carreira musical ou artística. E dá-me alguma Orgulho, não é? orgulho, gente, ok. Agora és cantora profissional ou és ator profissional, mas começaste a explorar os meus passos comigo. Ou seja, é muito giro nessa parte. E foi a melhor forma de eu me sentir realizado. Okay? Ou seja, apesar de ser professor, não deixo de ser cantor, e apesar de ser cantor, eu não deixo de ser professor. E ali era o espaço onde eu podia fazer as duas coisas. Estava como professor de história, etc. Mas sempre com a parte... Eu tenho muito medo que a minha parte criativa se desapareça, ok? Ou seja, acho importante que a nossa massa cinzenta na parte académica continue, ou seja, eu continuo a fazer formações, eu já me inscrevi no doutoramento, ou seja, eu sou aquele fulano que gosta de estudar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler e vou continuar nesta parte. Mas também gosto muito da parte artística, da parte criativa, da parte de pensar em coreografias, de pensar em guarda-roupa, e como é que eu faço a luz, como é que eu adapto esta música a este contexto. Essa parte criativa, se não for estimulada, se não for acicatada ali, com alguma força, vai também ficando apática e vai morrendo. Okay? E achas que estes projetos na vida dos alunos acaba também por ter impacto no percurso escolar deles? Completamente. Aliás, lembro perfeitamente de 2 ou 3 casos de alunos que vieram para o Drama Club, ou para os publicidades que eu tinha, que eram vítimas de bullying, tinham horror a falar em público, por exemplo, não sabiam falar em público, por exemplo. Houve minutos que eu quase que disse, olha, vais fazer o casting, porque eu quero que tu vás, porque eram minutos que eu via que algumas técnicas de teatro, de improvisação, de projeção de voz, ia ser muito importante para aqueles alunos para a sua vida futura, quase como se fosse uma competência ou uma capacidade transversal em que ele não percebe, mas está a aprender algumas coisas. E hoje em dia, tenho quase a certeza de que os meus alunos, quando vão se apresentar, fazer uma apresentação oral, já sabem como colocar a voz, que não podem pôr a mão no bolso, que não sei o quê. Pequenas estratégias. Sim, e há até a formação em teatro para exatamente. as pessoas depois se apresentarem em público, para serem capazes de defender projetos, apresentar projetos. E eu faço muitas vezes esse trabalho com eles logo, ali desde o início. Assim, por exemplo, uma coisa muito parva. A maior parte dos alunos começam as apresentações com então. Eu tive um professor no estado que dizia assim, professor, então não, então saia. Não se começa uma coisa com... Nunca comecem com então, nunca digam muitas vezes ok, nunca tirem a mão do bolso. É assim. É assim. Ou então, por exemplo, não...
tenta fazer algo que não seja monocórdico, que tente levar um tom aqui, fazer assim, nunca é bom no final, é melhor no início fazer... Ou seja, há sempre aqui uma aprendizagem que eles depois levam para a vida. Para a vida. E depois, não só, acho que também, eu falo com alguns ex-alunos que tenho, eles próprios, mesmo já agora nos empregos que têm, olha, fiz uma dinâmica lá, professor, na empresa, e lembrei-me daquela dinâmica que você devia passar a bola e contar qualquer coisa, fizemos entre nós, ou seja, levam algumas estratégias também que aprendem ali em teatro, em representação, também para os seus locais de trabalho. Como disse há bocado, outros seguem a mesma vida artística e acho que levam mais do que algum know-how para o que eles fazem hoje em dia. Nós já não temos muito tempo, mas temos que falar obrigatoriamente aqui do projeto que até levou a ser nomeado para o Global Teacher Prize de Portugal. São as ONGs, não é? E criadas na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, não é? Em que cada aluno funda uma ONG. Como é que isso surgiu? Olha, isso surgiu, e vou aproveitar este podcast para agradecer publicamente à pessoa que se calhar é a alma deste projeto. Não sou eu a alma, de todo. Isto descarta a minha... Isto não é falsa humildade, não é nada. É mesmo verdade isto que eu estou a dizer. Agradeço à doutora Ana Luísa Silva, que é a minha melhor amiga, ou seja, é a minha melhor amiga desde a minha colega de carteira até aos dias de hoje. É uma pessoa que eu admiro, não só ser a minha melhor amiga, mas como pessoa, como ser humano. As ONGs surgiu porque a Ana Luísa trabalhava no ONG em Madagascar, durante quase 7 anos, depois na Nigéria, na Uganda, percorreu o mundo a trabalhar em ONGs com questões que para nós são tão dados adquiridos, como uma mulher ter assistência durante o parto, e que nesses países há mulheres que lutam, que não querem a assistência, porque culturalmente, pronto, são coisas tão Nós aqui graves, consideramos um direito. quase um direito, e que é uma coisa completamente normal, e lá eles não reconhecem isso como direito e ainda por cima acham que estão a fazer... Ou seja, é tão importante falar com ela às vezes e ter estes choques de realidade, que eu pensei, se eu vou dar cidadania e desenvolvimento, como é que eu posso dotar os meus alunos de algum desenvolvimento pessoal, e que os dote efetivamente como cidadãos ativos? Ao criar uma ONG, eles estão claramente a ser cidadãos ativos, eles estão a fazer alguma coisa e ainda por cima estão a pôr em prática. E logo, quando se começou a cidadania e desenvolvimento, eu vi projetos muito teóricos, coisas coisas muito cinzentas. Eu disse, não, eu tenho que fazer, se eu vou ter esta disciplina ao meu cargo, primeiro não fazer aquilo que toda a gente faz. É uma disciplina que obrigatoriamente tem que ter trabalho colaborativo, ou seja, tem que ser trabalhos de grupo. Se eles estão a formar numa ONG, estão a formar num grupo. Logo aí, ajuda-me logo nesta dinâmica. E, por que não, por exemplo, fazer algo que também dá aqui, por exemplo, como criar uma empresa. Sim. Porque, digamos, também transversalmente, eles ao criarem a ONG estão a criar uma empresa. Sim, estão a ser empreendedores. E vão usar isso para depois atuar, fazer alguma prática social. Exatamente, ou seja, o objetivo aqui do projeto seria, depois de falar com a Ana Luísa, isto começou numa conversa de café. Okay? Fomos beber café os dois, ela estava cá, entretanto casou em Itália no ano passado, fomos ao casamento de Itália, casou com um italiano, eu estava em Itália, foi cá, não sei o quê, tomámos um café e eu olho para ela e disse, olha, achavas bem eu pôr isto... acho que tens que fazer mais ou menos isto, ou seja, tínhamos toda a parte, todo o enquadramento foi feito por ela, para eu ter aqui mandou-me ler algumas coisas, ela mandou-me ler, ou seja, vais ler. Teórica, que claro. Ela também não é pera doce nessa parte, e também fui aluno ali, e pensei, ok, eles formulam a ONG, primeiro tem que criar um nome, logo aqui está a parte criativa, ou seja, como é que se cria um nome de uma organização ou de uma empresa, ok? Faço logo um brainstorming com eles, para perceber como é que realmente criam um bom nome, ou um nome que seja apelativo para uma ONG. Depois, eles criam um slogan. Okay? Ou seja, como todas as marcas, todas as empresas, têm que ter um slogan. E há slogans incríveis que eles têm criado, que podiam muito bem ser slogans de empresas. Ainda este ano, uma ONG que fizeram para distúrbios alimentares, anorexia e bulimia, o slogan era "You are more than measures". You are more... Isto é muito, muito bom. Mas também lá está, eles trouxeram a ideia, eles tinham em português, professor, não interessa a medida, tu és mais do que medidas. Eu assim, meninos, tem lá agora por isso em inglês. Eles, isso é verdade, isso funciona muito melhor. Pronto. Nome, slogan, logótipo. Okay? Eles próprios, há imensas aplicações. Não sabia. Quem é que me ensinou muitas dessas aplicações? Eles.
Assim, tem que criar um logótipo. Assim, olha, podem fazer, vamos buscar uma imagem ao Google Imagens, põe uma... professor, mas está aqui uma aplicação que para fazer que basta pôr aqui o tipo de empresa que nós queremos e eles criam-nos um logo. Ou seja, lá está, outra vez, não fui eu que descobri esses sites, foram eles. Okay? Criam-se um logo. Depois, a parte mais, digamos, formal. Objetivos, missões e valores. E aqui vem o meu primeiro cavalo de Troia. É sempre difícil explicar a jovens a diferença entre um objetivo e uma missão. Okay? E um valor. Eu digo sempre, por exemplo, professor, a nossa missão, o nosso objetivo é salvar a Serra da Arrábida. E eu... vamos pensar, salvar a Serra da Arrábida é um objetivo, é uma missão ou é um valor? Eles, professor, eu acho que é uma missão. Então, vamos pensar, o salvar a Serra da Arrábida é uma coisa tão lata, é tão grande. Tu não estás a dizer que vais salvar porque vais fazer recolha de lixo, porque vais fazer não sei o quê. Tu estás a dizer que vais salvar a Serra da Arrábida. Não achas que isso é uma missão, quase aquilo que cobre o objetivo e os valores? Olha, ou seja, digo sempre esta expressão. Eu tenho o objetivo de ir ao Tibete. Okay? Preciso de roupa quente, preciso de não sei o quê. Ou seja, depois, o meu objetivo é, digamos, a missão, digamos, é aquele objetivo que cobre todos os outros. Okay? E depois é que nós conseguimos especificar coisas mais concretas para conseguir ter essa missão. E dentro disto tudo estão os valores. Ou seja, eu quero fazer isto porquê? O que é que me move? O que é que te move ao salvar a Serra da Arrábida? Se quer o ambiente, um desenvolvimento sustentável, a proteção animal, ou seja, depois aí estão aí os valores que encabeçam isto tudo. E os temas? Como é que estes temas... Vou à Estratégia Nacional de Cidadania e Desenvolvimento. Muitas vezes, cada escola, lá está, depois eu tenho que mudar de escola para escola. Normalmente cada escola já decidiu mais ou menos quais são os temas que são tratados ao longo dos níveis de ensino. Okay? E mediante o que a escola me dá, okay? E também me falaste em função também da disciplina que tu vais a dar nesse ano. Por exemplo, se for História da Cultura das Artes. Sim, vou, por exemplo, se for História da Cultura das Artes, vou a temas de preservação de obras de arte, de monumentos artísticos, vou à parte de culturas, as diferenças entre as culturas, por exemplo, há um domínio da cidadania que é mesmo interculturalidade. Ou seja, claro que, por exemplo, se tiver História da Arte, vou buscar temas que vão buscar mais a cultura e o património, etc. Se tiverem Geografia, vou sempre aos riscos ambientais, etc., porque é mais alicerçado na minha disciplina. Se eu tiver História, vou mais aos direitos humanos, causas sociais, porque dá-me efetivamente para conseguir distribuir jogo. E os projetos? Depois chegam a atividades concretas? Sim, fazem atividades, realizam mesmo eventos? Ou... Porque depois disto tudo está formado, João Paulo, eles são obrigados a fazer uma campanha. Ou seja, isto não é para ficar dentro da sala de aula, ou dentro de um PowerPointzinho, ou de um trabalho. Eu quero que eles ponham as mãos na massa, literalmente. E eles próprios, eu ensino como é que fazem parcerias com instituições que já trabalham nesse sentido. Ou seja, aqui este grupo por exemplo, da bulimia entrou em contacto com médicos, etc., que, uma pessoa que fizeram alguns... eles queriam fazer um cartaz sobre como tentar lutar contra a diferença entre anorexia e bulimia. E foram pedir ajuda a um médico. Não é? Ou seja, aquele cartaz ou aquele póster já está em um contacto com uma entidade de saúde. Implica uma aprendizagem. Pronto. Relações com a APAV, com a Rede Execo, com os bombeiros voluntários da região, ou seja, todo este tipo de relações, ou, por exemplo, até pode ser fazer um inquérito na escola ou fazer uma banca de bolos, dos diferentes bolos que existem, nas culturas que existem na escola. Sim. Tudo isto tem um impacto, às vezes, não só na comunidade, digamos, escolar, mas também na comunidade envolvente da cidade ou da região onde a gente está. E isto faz com que eles também pensem, engraçado, eu estou a fazer a diferença. Aliás, houve um grupo também este ano que fez sobre saúde mental, que é um tema que está muito em voga. E mandaram o tal e-mail de parceria. O mais engraçado foi a Associação Nacional de Saúde Mental que as convidou a irem à associação a apresentar o projeto aos outros colaboradores. E eu disse, olha, eu vou com vocês, sem problema, vamos lá. E foram eles que nos agradeceram, não fomos nós que pedimos ajuda, foram eles que nos pediram ajuda a nós para mostrar, efetivamente, como... se calhar aquele grupo de meninas, fizeram depois lá um workshop com elas, já sabem perfeitamente o que se calhar o que fazer em casos de ansiedade, o que fazer em casos de depressão, qual é a diferença entre ansiedade e depressão, que se perguntámos a muita gente se calhar não sabe, e aquelas meninas de 9º ano já sabem qual é a diferença entre ansiedade e depressão. Sérgio, o nosso tempo chegou ao fim. Eu falo imenso. Mas não, é que está. Olha, muito obrigado
por teres aceitado o convite, teres vindo aqui partilhar o teu entusiasmo pela Obrigado, profissão. eu fiquei muito contente E mesmo. pelos teus projetos e parabéns também pelos projetos em que estás envolvido. Obrigado. Muito obrigado. Quanto a nós, até um próximo programa.